Eu fui pego um pouco de surpresa, mas como Benedita disse, a mão de Deus estava aqui. Irmãos, eu queria logo começar pedindo para que nós abríssemos a Bíblia em Mateus, capítulo 25, e eu vou começar a ler a partir do versículo 1. Meninos, para fazer zoado. Amém? Diz o seguinte: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrar. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as candeias. Porém, as insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Irmãos, essa parábola, ela faz parte de um conjunto de ensinamentos que está lá no livro de Mateus, que trata sobre a preparação da vinda do reino de Deus. E aí, tudo nela tem um significado. A princípio, na tradução, Jesus utiliza a tradução judaica, que diz que as noivas, elas, para esperarem o noivo, quando estavam prometidas para o noivo, elas tinham que estar prontas com as suas lamparinas, com as suas candeias, e só assim, quando elas estavam prontas com as lamparinas acesas, significava que elas estavam prontas para o noivo e para a festa nupcial. E aí, cada coisa aqui tem um significado muito pontual. As virgens, elas significam a igreja. As virgens somos nós. Não a igreja é o templo, mas a igreja que é cada um de nós individualmente. A lâmpada, ela vai significar a luz de Cristo. E o azeite, nas escrituras, ele vai significar a presença do Senhor, a presença da vida espiritual, a presença da fé, que significa a saciedade, como está o nosso interior. E aí, ela traz a representação da igreja, como eu disse, porque todas elas eram as virgens, as noivas do Senhor. E elas não estavam se prostituindo com outros deuses. Elas estavam esperando somente o noivo. Porém, nem todas estavam preparadas. E a palavra já diz que na igreja, nem todas estariam preparadas para a volta do noivo. Porém, ele continua dizendo: ninguém sabe o dia e nem a hora que iria chegar. E aí, além disso, aqui nessa parábola, a gente tem um contraste muito importante, que é acerca das virgens que eram loucas, que eram as insensatas, e as virgens que elas eram as prudentes. E aí a gente vê como elas agiram. As sensatas, elas preferiram adotar o caminho da sabedoria, elas preferiram seguir o que o noivo havia dito e o que estava preparado para elas. Então, elas não tardaram em fazer a vontade do noivo, elas agiram com sabedoria e obediência. Já as loucas, elas não se importaram com o que o noivo havia dito, e elas desprezaram o caminho que ele tinha falado, que o Senhor tinha falado, tardaram, se afastaram da sabedoria, se
se afastaram da unção do Senhor. E aí as loucas também, quando a gente vê o significado, são aquelas que haviam se afastado totalmente do Senhor. Dentro da casa da igreja, da nossa casa, haveriam as loucas e as prudentes, as loucas e as insensatas. As que estariam aqui e mesmo assim estariam afastados da presença do Senhor. E aí ele diz que muitos na igreja estariam despreparados. Por elas se afastarem do caminho, elas acabavam colocando as vontades dela acima da do noivo e começaram a viver fora da essência, fora da intimidade e fora da comunhão. E o relacionamento, a gente também vê que ele foi deixado de lado por causa da demora do noivo. Mas a palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E desde os tempos mais antigos a gente continua escutando. A gente escuta da nossa mãe, das nossas tias, das nossas avós, que o tempo é chegado, que o tempo do noivo virá. Mas mesmo assim, a gente sempre pensa que esse tempo não é agora, que ele tardará. Mas a palavra diz que nós não sabemos qual será esse dia. Amém. Então, nós temos que continuar permanecendo, buscando a Deus, a sermos cada vez mais cheios do Espírito, cheios do azeite e da presença do Senhor, que é esse. Que esse também não é um processo momentâneo, como aqui ele falou, que elas queriam buscar o azeite no momento em que o noivo viria. Não é um processo momentâneo, é um processo de comunhão que tem que ser regado ao longo da nossa vida por amor ao Senhor. E aí a gente também fala, aqui também fala, que elas dizem, as loucas dizem às prudentes, dê-nos um pouco do seu azeite, mas essa unção não pode ser dividida. Não é porque a minha mãe ora por mim, a minha tia ora por mim, por exemplo, que essa unção vai ser passada, porque é um processo individual de cada um. Todos nós que estamos aqui temos que buscar ao Senhor individualmente, porque não é tempo de brincar de ser crente, não há tempo de fugir do que o Senhor quer para cada um e do nosso chamado, como o Benedita já havia falado. Temos que estar buscando essa comunhão continuamente. Como essa unção poderia ser dividida? Essa unção é uma unção individual, é a presença do Senhor, o azeite é a presença do Senhor dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, a sua morada. E esse azeite, quando ela manda comprar, esse azeite do Espírito Santo, ele também não pode ser buscado de qualquer forma. Não pode ser uma busca superficial, porque lá em Jeremias 29:13, ele vai falar que nós o achamos quando buscamos de todo o coração. Como nós buscaríamos ele de forma superficial? Essa unção e essa adoração, a comunhão ao Senhor que deve ser nutrida, ela deve ser uma adoração genuína, verdadeira, porque o Senhor nos sonda e nos conhece. Ele conhece os nossos corações. E quando a gente analisa, tanto as virgens loucas quanto as prudentes, elas eram iguais. O Senhor tinha escolhido igualmente, porém, tinha uma grande diferença entre elas. Elas começaram com as candeias, umas buscaram o azeite, fizeram a vontade do noivo e outras não. Todas dormiram, mas somente umas delas quiseram fazer a vontade. Então o Senhor, mesmo que elas parecessem exteriormente iguais, o Senhor é o que conhece o procedimento do nosso coração. Verdade. Tudo que nós vemos aqui são as aparências exteriores, mas o Senhor é o único que conhece as nossas obras, que nos sonda e que nos conhece. Amém. Eu queria que a gente abrisse agora as Bíblias em Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Amém. Glória a Deus. A gente tem um exemplo aqui em Apocalipse da carta da igreja a Laodiceia, que foi uma igreja que o Senhor considerou morna, que foi a última a se
e ela era reconhecida pelas suas riquezas. Ele diz o seguinte, a partir do versículo, vou ler, na verdade, a partir do versículo 15. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão. Você está pobre, cego, está nu. Dou este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, sua nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Aqui, na carta da igreja de Laodiceia, nós temos o exemplo da igreja que estava sendo considerada morna. Ela não era nem como as loucas, que estavam afastadas do caminho do Senhor, mas também não era como as prudentes, que estavam ali fervorosas. Não. Ela era uma igreja morna. Ela nem buscava o fervor do Senhor por amor a Ele, mas também não se distanciava. Ela estava acomodada no caminho que estava. Como ele cita a vida espiritual delas, a vida espiritual dela estava decaída, estava morna. Mas o Senhor é aquele que diz, eu conheço as suas obras. Porque essa igreja, ela se vangloriava porque ela tinha bênçãos materiais. Então as pessoas que viam, que passavam por aquela igreja, elas reconheciam que a igreja, por exemplo, poderia ser próspera porque ela tinha bênçãos materiais. Porém, como estava a vida espiritual daquela igreja não estava boa, elas estavam mornas, e por ela não decidir qual caminho seguir, o Senhor disse que estava a ponto de vomitá-la. Elas não tinham amor, não nutriam amor suficiente por Deus para poder colocar o Senhor acima das vontades delas. Elas não amavam Deus o suficiente para amar, para colocar Ele acima da vontade humana. Por ser assim, a sua confiança não estava no Senhor, estava assim nas coisas materiais. E aí, por estar assim, ela pensava ser próspera. Mas a gente tem lá na Bíblia, nos livros históricos, um exemplo do reinado do rei Acabe, que é citado lá nos livros históricos. E o rei Acabe, ele foi um rei que não seguiu os caminhos do Senhor, ele adorava a Baal, porém o seu reinado, ele era próspero de bênçãos materiais, e ele, mesmo assim, ele não seguiu o Senhor. Então, bênçãos materiais não significam que a mão do Senhor está ali. Porque as coisas se vão, tudo é vaidade. E aí, esses que viram essa igreja, viam somente a percepção externa. Mas, como a gente vê, o Senhor vê além das aparências, porque Ele disse nessa igreja, eu conheço as tuas obras. E aí, ele ainda dá, aqui nessa carta, ele diz ainda arrependa-se, para que aquela igreja visse como estava a vida espiritual dos irmãos. Ele diz aqui, dou esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Eu estou lendo o 18. Compre roupas de mim, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Irmãos, aqui ele fala que aquela fé, ela deveria ser verdadeira, deveria ser uma fé que tinha que ser purificada. Tinha que ser purificada como o ouro que é refinado no fogo. As vestes brancas, aquela igreja tinha que começar a andar em justiça e em santidade. E o colírio, ela tinha que desenvolver um maior discernimento espiritual, porque ela estava cega com a materialidade, com as coisas materiais, com as coisas do mundo. E aí, por ela estar cega, essa igreja, o Senhor te chama para sair da acomodação e se entregar à vontade de Deus. A gente tem um exemplo do Novo Testamento que se encontra lá no livro de Romanos, no capítulo 12, e aí a gente pode ler o versículo 1 e 2. Que ele diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus,
se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a natureza do verdadeiro Evangelho, não é a acomodação. Ele quer que nós nos ofereçamos em sacrifício vivo. Como é um sacrifício vivo? É que a gente se entregar, ter uma entrega completa ao Senhor, a gente viver com Ele em obediência. Essa é a boa é viver em obediência ao Senhor. E esse culto também, ele deve ser um culto racional. O que é um culto racional? A gente está aqui, mas a gente compreende o significado de estarmos aqui. Qual é o Evangelho que nós estamos seguindo? Nós temos consciência de tudo isso. E ele diz, não se moldem ao padrão desse mundo, vivam de maneira santa, de maneira agradável. De maneira santa, o crente deve ser separado do restante do mundo. Como eu vou ser comparado a alguém que está ali? Não, o crente deve ser separado. Amém. E aí, em Isaías, eu vou pedir para colocar aqui, em Isaías capítulo 1, versículo 13, ele fala assim, ele fala o seguinte, 1:13. Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Aquelas pessoas do Antigo Testamento, elas perderam aqui o que Romanos fala sobre o culto racional. Elas começaram, no Antigo Testamento, elas tinham a comunhão do Senhor, era baseada nos holocaustos que eles faziam. E aí eles começaram a fazer os holocaustos e começaram a pecar e não sabiam mais qual era o significado de eles estarem fazendo aquilo. E começou a passar a ser somente um ritual. Eles somente estavam ali, traziam os holocaustos, mas continuavam pecando. Não vivendo de maneira santa, não vivendo de maneira agradável ao Senhor. E eles perderam a racionalidade. Qual era o significado do Evangelho? O significado do Evangelho, ele havia sido perdido. E o Senhor, Ele nos quer como crentes separados do mundo, é o verdadeiro Evangelho. Ele não quer que nós nos moldemos a esse mundo. O que o Senhor quer com a nossa verdadeira transformação, a nossa verdadeira conversão, que diz que o crente deve ser separado, que o crente deve ser sacrifício vivo e que o crente deve ter um culto racional ao Senhor. E mesmo que volte a pecar, o crente deve se arrepender, porque cada um de nós aqui está sujeito a cair. Deve se arrepender porque nós temos vários exemplos na Bíblia de cristãos verdadeiros que tinham um coração temente ao Senhor e mesmo assim acabaram caindo. Ser crente não significa ser 100% santo. Nós temos que buscar a santidade, mas estamos sujeitos como qualquer pecador, porque nós somos pecadores. Davi, ele foi um exemplo de um homem que tinha um coração totalmente voltado ao Senhor. Era um homem com o coração segundo a Deus. Porém, Davi, ele acaba pecando. E no mesmo momento que ele tem consciência do pecado dele, ele fala ao Senhor, não retires de mim o teu Espírito. O Espírito está lá no Salmo 51. Porque ele não imaginava como era viver sem o azeite, que a gente já falou. Ele não imaginava como era viver sem a unção do Espírito Santo na vida. Como deve ser estar aqui, ter a unção e de repente perdê-la. Não deve ser fácil se distanciar dos caminhos do Senhor. E aí a gente tem alguns questionamentos. Do que adianta eu estar na igreja todos os domingos, mas sem sentar na roda dos escarnecedores? Do que adianta eu ser somente religioso, estar aqui, mas não compreender o verdadeiro significado das coisas? Deus não conhece as nossas obras? Vou ao culto, louvo, me emociono, mas eu também glorifico o Senhor no ordinário do meu cotidiano? Ou somente um dia na semana? Porque lá em Mateus 6, quando ele fala da oração do Pai Nosso, ele cita que nós temos que estar lá
buscar o Senhor constantemente, buscar o Senhor em secreto, para que o Senhor nos ouça. Deve ser em secreto e não de forma religiosa, como antes faziam os fariseus. De forma superficial, como eu já falei, não era um culto racional. Lá em Mateus 7, a partir do versículo 21, ele vai dizer o seguinte: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, não expulsamos demônios e realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afaste de mim e praticam o mal. Amém. Os dons espirituais que o Senhor nos concede não são para a glória humana, são para a glória do Senhor. E aí a gente não pode pensar somente no homem, mas esses dons que o Senhor nos dá não são para a gente ver a glória, mas sim para a gente poder edificar a igreja, porque nós não somos salvos pelas nossas obras, pelas obras que fazemos, não somos salvos pelas boas obras. O Senhor nos diz que nós somos salvos somente pela nossa fé e pela graça que é concedida. E aí, uma atividade religiosa sem nenhum relacionamento, ela não assegura a salvação. Vai além das obras. Se não temos amor, de nada importa, porque o relacionamento ele ama, ele obedece por amor. O verdadeiro cristão, ele também é conhecido pelos seus frutos, pelos frutos do Espírito. Os frutos mostram o quanto nós estamos nutridos por esse azeite, como está a nossa comunhão verdadeira com o noivo. Ele nos torna mais parecidos. Lá em Ezequiel 36, no versículo 26, ele vai dizer o seguinte: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Essa é a promessa que a gente tem já a partir do Antigo Testamento, que fala sobre como seria a nossa verdadeira conversão. Seria uma conversão que estaria remontada na transformação do homem, a transformação do nosso ser, do nosso espírito, do nosso coração. E aí, ser cristão não é somente parar de pecar, não é somente vir para a igreja sem saber o significado de estarmos aqui. Significa que a gente recebeu uma nova natureza a partir do momento que nós aceitamos Jesus. E aí, estar cheio do azeite significa também poder desfrutar da boa e transformadora vida espiritual, que também vai nos dar uma maior consciência do pecado, da justiça e também do juízo. Por isso, o cristão ele não pode continuar da mesma forma que estava antes. O cristão ele deve agora ser separado e estar voltado em obediência ao Senhor. Deve contemplar essa nova transformação e essa conversão. E aí, atualmente, muitos dizem que as igrejas elas começam a reproduzir um padrão que vem do mundo, que não é um padrão que é o Evangelho. Por quê? Porque quando nós implementamos que os cristãos que se convertem, eles não devem ter essa nova natureza, não devem parar de pecar, e nós falamos que tudo bem, pode ser assim, muitas igrejas começam a reproduzir e se moldar ao padrão do mundo, como ele falou lá em Romanos antes. E esse padrão do mundo, esse padrão não é o Evangelho, se moldar ao padrão do mundo. E aí, pregar o que as pessoas querem ouvir. Como isso poderia ser o Evangelho? Porque a nossa conversão faz com que nós nos transformemos. Deve haver uma mudança. O que continua da mesma forma, continua acomodada como a igreja de Laodiceia, não está firmada no verdadeiro Evangelho. Não está. E falar o que as pessoas querem ouvir foi um dos motivos que levaram o povo de Deus, que a gente vê lá no Antigo Testamento, ao exílio. O
povo foi exilado. Por quê? Porque surgiam profetas do Senhor, falavam a verdade, que aquele povo estava indo para um caminho pecaminoso, porém, eles não se desviavam, porque chegavam os falsos profetas e falavam que aquilo era bom, que quando o Senhor teve ungido eles algum dia, iria se distanciar deles. Mas a gente vê que aquele povo ele foi exilado justamente porque não ouviu o que falou o verdadeiro evangelho. Eles pararam de nutrir-se do azeite, eles pararam de ter o culto racional por meio de como eles preparavam antigamente, que era dos holocaustos. E aí, por isso, o profeta Isaías também se levanta e fala que o povo honrava ele com os lábios, mas o coração estava distante. O coração do povo estava distante. Então, nós não devemos ter conformidade quanto a isso. Porque, como a gente viu na parábola lá em Mateus 25, nós não sabemos o dia e nem a hora que o noivo chegará. Então, nós devemos estar nutridos, devemos estar preparados com o nosso azeite constantemente. E o que está firmado em Cristo, o cristão que está realmente em Cristo, nutrido pelo azeite, nutrido pela comunhão, ela que está firmada, ela não vai ter medo do dia que o noivo vai chegar. E ela também não vai se preparar às pressas para a volta do noivo. Por amor, aquele que contempla a verdadeira conversão deve nutrir-se constantemente. Esse é o verdadeiro evangelho. É sentir a sua transformação, é ser moldada pelo Espírito Santo de Deus, é compartilhar de uma nova natureza que o Senhor nos dá. Amém. E aí, nós devemos ansiar pela volta do Senhor, se estamos nutridos realmente dessa forma, contemplando a verdadeira conversão, a verdadeira transformação. E eu queria citar também o pregador Hernandes Dias Lopes, que ele fala nos livros dele, ele cita um estudo, que esse estudo revela que a terceira geração de uma igreja, a igreja se firma, e a terceira geração, ela já não é mais tão fervorosa, não tem mais tanto azeite como a primeira. Então, eu queria fazer um questionamento aqui para a igreja realmente refletir. Como será a nossa igreja nas próximas gerações? Como será quando essa geração que está aqui mais velha não estiver mais aqui? Quando for a minha geração de jovens, quando for a geração das crianças, será que nós vamos perder a luz de Cristo, o azeite do Senhor? Será que teremos ainda essa luz? Ou a gente vai ficar conformado, como tem o exemplo da igreja de Laodiceia, que era uma igreja que não se firmava em ser fria ou ser quente, estava ali no meio, não contemplava o Senhor fervorosamente como Ele queria, não colocava o amor que eles tinham ao Senhor acima do que eles tinham por eles mesmos e pelos bens materiais. Será que nós ficaremos conformados? E eu quero pedir que cada um reflita sobre isso agora, sobre como está cada um aqui individualmente, como está o nosso azeite e como está o nosso coração agora. E essa mensagem, ela não é somente para os que foram convertidos, estão aqui e acreditam que buscam o Senhor, ou aqueles que estão aqui, mas ainda estão enfrentando alguns problemas em relação à conversão, que não estão buscando o azeite da forma que deveria, mas também é para aqueles que vêm aqui na igreja sempre, mas não aceitam logo, porque pensam assim como as virgens, que o noivo vai tardar, mas o noivo ele não tarda, porque um dia para ele é como 1000 anos. Então nós podemos pensar que esse dia está tardando, esse dia nunca chegará, mas esse dia ele vai chegar e ele está cada vez mais próximo. Irmãos, eu queria já chamar a irmã Carla para estar cantando uma música, porque essa música falou comigo muito quando estava antes refletindo sobre essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.